Mas queria falar com você, Mota, os lotes acabaram... A gente estava falando um pouquinho, na verdade, né? A pergunta que eu ia falar mais cedo era que a gente viu aí nas últimas semanas a questão das curvas de juros, né? Tivemos aí alguns lotes que acabaram sendo um pouco maiores vistos nas últimas semanas. A curva acabou abrindo depois do leilão. Hoje a gente viu essa questão. Eu ia até pedir para o Cabral comentar isso, mas eu vou emendar a pergunta aqui para você. Eu queria falar um pouquinho de swap cambial, na verdade, né? Especificamente, o Banco Central vendeu um lote integral de 20 mil contratos de leilão, que foi realizado hoje pela manhã. A operação resultou na venda total de quase $1 bilhão, né? E com os 3 leilões de swaps de ontem, a gente também vê ali, o Banco Central fez o maior volume de operações de câmbio desde 25 de março. Mais uma vez, a gente tem aí um leilão, o dólar segue no mesmo patamar ali, nos 5,50, não oscilou tanto assim, né? Apesar de todos esses leilões, a gente não conseguiu descer desses 5,50. Queria que você falasse um pouquinho mais pra gente, né, sobre esse leilão e também a importância dele para o câmbio. Bom, primeiro é um prazer. Bom, eu acho que hoje existe uma grande discussão no mercado, tá? Qual é o real motivação da mudança da postura do Banco Central atuando no mercado de câmbio, tá? Vamos lembrar que no dia 30 de setembro, o último dia de fechamento de trimestre, fechamento de mês, o nosso Banco Central, quando o real estava perdendo em relação às moedas emergentes, ele veio com uma atuação inovadora. Ele resolveu vender $500 milhões no horário muito específico, que é justamente o horário que forma o ajuste dos mercados. O ajuste do mercado é justamente o preço médio que todo o mercado vai fazer sua marcação a mercado, tá? Então, é um preço extremamente importante para quem está posicionado em mercado futuro, ou seja, afeta todas as cotas de todos os multimercados, todos os investidores. Ele fez esse leilão de $500 milhões entre 3h50 e 4 horas. Ali foi o primeiro recado que o BC deu para o sistema. Qual é o recado? O Brasil, devido a seus enormes problemas fiscais, com uma dificuldade enorme de endereçamento, vai e volta, as coisas não conseguem ter uma boa condução. Ele deixou o mercado muito confortável, numa posição que era muito parecida com o ano passado. As pessoas tinham até coragem de comprar a bolsa, mas tinham que comprar o dólar junto para se proteger. Bom, o que ele fez de diferente essa semana? Tá? Na quarta-feira, ontem, ele já veio com o mercado, quando o Banco Central, quando ele viu o real, que estava sendo a única moeda emergente perdendo valor, estava perdendo perto de 0,50 ali, a 5,57, e via peso mexicano subindo 0,60, ou seja, a moeda brasileira totalmente destoando da realidade das outras moedas emergentes. O que o Banco Central fez? Anunciou e vendeu $1 bilhão ontem à tarde. Qual foi outro passo que ele não fazia há muito tempo? Não só vendeu $1 bilhão à tarde, como ele anunciou mais $1 bilhão para hoje de manhã. Tá? Então, na minha opinião, o Banco Central está com a atitude de tentar quebrar uma dinâmica muito perversa, uma dinâmica onde quem está especulando, comprado na nossa moeda, comprado em dólar aqui no Brasil, se sente extremamente confortável, tipo, eu vou comprar e vou sair para almoçar, só volto às 4 horas da tarde. Acho que o recado que o Banco Central disse, você quer comprar, é um direito seu, mas talvez não seja tão tranquilo. E qual é a diferença da atuação do Banco Central desse ano com o ano passado, que a gente está vivendo os mesmos problemas? Lembrar que a gente não votou o orçamento de 2021 ano passado. Tá? Foi prorrogado para abril desse ano. Então, as mesmas dúvidas, tamanho de auxílio emergencial, bolsa dentro, fora do teto, as mesmas dúvidas que permanecem esse ano. Só que ano passado, na visão dele, ele tinha um espaço para deixar o câmbio ir, e porque a inflação estava relativamente muito baixa. Esse ano, com a nossa inflação perto de 10%, o nosso Banco Central não tem mais esse benefício e não pode deixar o câmbio desvalorizar numa dinâmica muito ruim. Uma coisa é todas as moedas globais estão desvalorizando por causa do início do taper do Fed, sim, mas o real não pode ser a pior moeda do mundo disparada. E o Banco Central, na minha opinião, está trabalhando para tentar suavizar os movimentos de alta, tá? E tomara que consiga até reverter essa tendência, tirando um pouco dessa motivação especulativa. Essa é a corrente que eu defendo. Uma outra corrente que é importante também levantar
está argumentando que esses 2 leilões extraordinários foram encomendados porque o Banco Central já mapeou uma saída de dólar grande. O que significa isso? Faz parte do dia a dia do Banco Central entrar em contato com as principais mesas de operações, os principais bancos, são conhecidos como dealers, e mapear fluxo. Se um dealer, se um banco tem uma saída grande, Banco Central, eu tenho 2, 3 empresas aqui querendo remeter $1 bilhão, eu tenho um investidor aqui querendo remeter $500 milhões. Fica a seu critério. Qual é o seu critério? Ou eu vou ter que ir ao mercado comprar esse 1 bilhão, esses $500 milhões, que poderiam fazer um estrago muito maior nessa moeda, ou o Banco Central entra dando liquidez para esse fluxo pontual. Então, a dúvida que o mercado tem é, o que ele fez ontem, hoje, é para atender uma demanda pontual ou não, como eu sou viesado e dizer, não, o Banco Central está preocupado em quebrar uma dinâmica perversa em relação à nossa moeda, tá? A gente não precisa estar sempre sendo a pior moeda do mundo. A gente tem nossos problemas, temos enormes, fiscais, então, vocês mesmos estavam falando, o Brasil está cheio de problemas que não consegue endereçar, mas a África do Sul também tem, México também, Chile também tem, tá? Tem várias moedas de mundos emergentes também que estão cheios de problema, tá? E o Brasil está conseguindo se destacar negativamente há bastante tempo. Então é assim que eu vejo mais ou menos essa política, essa mudança na atitude do nosso Banco Central em relação ao câmbio, tá? E paralelamente a isso, outra coisa que ele está usando de forma ativa também, porque vai acabar ajudando o nosso câmbio, é a questão da subida da taxa de juros, onde provavelmente o nosso Banco Central vai levar nossos juros ali para perto de 9% no primeiro semestre do ano que vem, tá?